Então vamos lá. É o seguinte, deixei aqui, eu vou começar salvando o projeto, né? Vocês já sabem que eu faço isso de praxe para poder já organizar meus dados, né? Vou aqui na dados, aula 19, T2, vou colocar aqui aula 19, projeto T2. Mandar salvar. Ele vai me dar a casa do arquivo aqui, tá? É a primeira coisa que eu tenho é um UF Covid-19, que é aquela mesma tabela que a gente trabalhou. Perceba que ela já está toda organizada, ó. Está em UTF-8, que é a codificação descrita, a geometria do tipo polígono, e o EPSJ aí, que é o SIRGAS 2000 geográfico, tá? Ele não está projetado, mas eu não vou ficar projetando aqui toda hora, tá? Eu vou usar ele em geográfica mesmo, latitude e longitude, porque o QGIS renderiza ele para mim aqui e coloca numa projeção on the fly, eu já expliquei isso, né? Que ele usa a projeção equidistante meridiana conforme aquela plate carré lá. Vamos só olhar o que eu tenho na tabela de atributos, né? Aquela tabela de atributos. Essa daqui, no meu caso, ela já está com os dados. Eu vou apagar aqui para vocês não precisar. Tá. Então, aqui o que tem? Aquelas junções, né, que eu fiz no início quando a gente começou a trabalhar com esses dados. Eu tinha uma tabela que só tinha o nome, a região e o código da UF. Aí eu tinha aqui a informação, né, de código da UF nos dados de Covid. Então, eu trouxe aqui as unidades da federação, número de casos, número de recuperados, número de óbitos. Depois, com a sigla, né, a Covid, UF aqui e a sigla, eu consegui trazer a população, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esses dados aí hoje, tá? Lembrando, eu vou trabalhar com dados absolutos. O que é um dado absoluto? Casos de Covid, casos de recuperado, casos de óbito, população. O que é dados relativos ou dados de razão, na escala de razão? É quando eu aplico equações matemáticas em cima desse dado e derivo novas informações, tá? É o que a gente vai fazer aqui agora. A minha ideia é criar um mapa, né, das figuras geométricas proporcionais, onde o tamanho do círculo é proporcional ao número de casos e as fatias da pizza representam porcentagem de óbitos em relação a caso, porcentagem de recuperado em relação a caso e porcentagem de sem monitoramento em relação aos casos, como eu expliquei no início da aula. Então, para isso, eu vou criar 3 campos na tabela de atributos aqui. Só que, em vez de eu vir aqui toda hora, né, clicar aqui na calculadora de campo, criar um novo campo, dar nome, escolher o tipo, escolher o número de casas decimais, colocar a equação, quando eu tenho que criar vários campos na tabela de atributo, o que eu faço? Eu entro em edição e tem a ferramenta aqui, ó, novo campo. Que aí eu já vou criando tudo de uma vez, eu acho mais rápido. E você pode apertar Ctrl W, tá? Eu uso esse atalho aí. Então, eu vou chamar o primeiro campo aqui de R, de recuperados, dividido por C, de casos, em porcentagem. É o nome, né? É um nome que eu vou saber o que aqueles dados me indicam. Lembrando que isso aqui não é a expressão, é só o nome do campo, né? R de recuperados dividido por casos em porcentagem, tá? Eu posso escolher aqui vários tipos de número, mas eu vou deixar inteiro, apesar de ser porcentagem, tá? Ok. Vou criar mais um aqui, ó, Ctrl W. Então, vou criar aqui óbitos dividido por casos em porcentagem. Ou seja, O representa os óbitos, a barrinha a divisão, né, e o C o número de casos em porcentagem. Vou deixar inteiro, mesma coisa. E vou também criar o campo S barra C porcentagem, que é o sem informação. As pessoas que não foram mais monitoradas, apesar de ter apresentado Covid. Tá? Eu vou deixar OK aqui. Agora eu vou sair calculando rapidamente eles aqui. Ó. Não vou ficar voltando isso toda hora na tabela de atributos, mas é só para relembrar. Então eu venho aqui na calculadora de campos. Em vez de eu criar um novo campo, agora eu vou atualizar um existente, porque geralmente na modelagem de banco de dados conceituais, eu já defino os campos que eu vou trabalhar. Vocês lembram como eu falei isso na aula de confecção de mapas. Então, eu crio todos os campos de uma vez, entendeu? Vou saindo criando aqui, depois vou sempre atualizando esses dados. É a maneira mais comum de se trabalhar. Então, vamos lá. Vamos calcular o primeiro. Então, eu venho aqui campos e valores. A expressão é bem simples, né? É o número de recuperados dividido
pelo número de casos, fecha parênteses, vezes 100. Bem simplesinho, tá? Não vou ficar colando aqui para vocês as equações, tá? Vou dar um OK. Ele gerou para mim aqui, ó. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Percebam, eu selecionei Minas Gerais, ó. Cadê Minas? Minas, cadê você? Gerais. Ó, selecionei Minas, tá vendo que ele está selecionado. Agora eu vou executar a função aqui, ó. Ou seja, a porcentagem de óbitos em relação a casos. Eu não preciso toda hora ficar escrevendo equações parecidas. Eu vou atualizar o campo aqui, né? Por quê? Porque eu tenho aqui nas recentes, ó. Eu tenho todas as equações recentes que eu usei com vocês, ó. Isso aqui foi na aula de tarde, isso aqui foi na aula da semana passada. Então, usem e abusem das recentes, tá? Então, aqui, eu vou clicar numa recente, que foi a última que eu utilizei, só que aqui, em vez de número de casos de recuperado, eu vou mudar aqui e mudar só o início, né? No caso aqui vai ser número de óbitos. Então, número de óbitos dividido pelo número de casos vezes 100. Tá? Então, vou mandar calcular. Perceba o que ele fez. Por isso que eu selecionei Minas. Quando está selecionado alguém, ele só calcula para ele. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desselecionar e não deixar ninguém selecionado para que ele calcule para todos. Então, eu vou voltar aqui, ó. Ó, atualizar o campo, o mesmo que eu estou atualizando, só que agora eu quero que ele faça para todas. Recentes, Covid. Ok. Ele agora vai aqui, salvar para todos. Vocês lembram que eu falei que eu tenho os casos que são não monitorados, né? Porque se vocês vierem aqui, ó, no Rio Grande do Sul, por exemplo, se vocês pegarem aqui, ó, o número total de casos, 886.149 casos. Então, esse é o total de casos. Agora, se eu pegar aqui o número de recuperados e somar com o número de óbitos, não dá o total de casos. No meu pensamento é o seguinte, existe duas situações. A pessoa pegou Covid, ou ela morreu, ou ela recuperou. É um dos dois. Só que a nível estatístico, isso não funciona muito bem. Porque pode ser que a pessoa pegou o caso, ela foi lá e fez o exame, e o Ministério da Saúde não monitorou mais essa pessoa. Então, ela não tem informação. Então, perceba aqui que eu tenho 96% de recuperado e 2% de casos de óbito. E os outros 2% são os não monitorados. Aí, como é que eu faço essa equação? Eu vou desselecionar aqui para poder fazer para todos, né? Vou atualizar o campo existente, né? Na cartografia temática, gente, vocês vão ver que é isso mesmo, é você tirando porcentagem, você trabalhando com os dados, né? Eu vou abrir 2 parênteses aqui, tá? E vou falar o seguinte, ó, campos e valores. O número de casos menos o número de recuperados menos o número de óbitos vai me dar o quê? Se eu tenho o total de casos menos os recuperados, menos os de óbito, vai me dar as pessoas que não foram monitoradas, né? Só que eu quero saber a porcentagem disso. Aí eu divido pelo número de casos, tá? Eu vou fechar o parênteses, tá? E vou multiplicar por 100, porque é porcentagem. 100. Então, a gente tem a outra equação. Vou dar um OK. Aí aqui ele vê, ó, no Rio Grande do Sul, por exemplo, 96% do pessoal que pegou Covid recuperou, 2% morreu e 2% não foi monitorado. Olha no Pará. 71% recuperou, 2% morreu e 27% não foi monitorado. Assim, né, a gente vai saber o que aconteceu com esses 27%. Será que eles morreram? Será que recuperaram? Por que a gente não tem esses dados? Esses dados aqui são oficiais, tá? Eles são do Ministério da Saúde para a data de 9 de abril de 2020, tá? Vocês vão ver que nos próximos trabalhos, né, a gente vai entregar um na sexta, um no domingo, e eu vou dar para vocês uma tabela, né, com vários municípios, com os dados, né, de casos de Covid, recuperados e óbitos e etc., né? Só que de casos não, de vacinados, né? Vacinados com a primeira dose, segunda dose, etc. Para vocês trabalharem em cima disso,
para fazer os trabalhinhos aí. Então, vocês têm que ficar atentos ao seguinte, no que a informação está fazendo para vocês. Agora, uma coisa que eu falo para vocês, imaginam que é todos os municípios. Aqui eu estou conseguindo fazer análise em cima da tabela, ó. Eu consigo ver máximos e mínimos. Ó. O Pará está com esse problema de não acompanhar. Aqui mais quem? Ó? Rio Grande do Norte, 26 aqui, ó, Amapá, né? 28, Ceará. É o pessoal que está com as informações mais fragilizadas, né? Mas e se tivesse os 5.800 municípios aqui? A visualização na forma de tabela é impraticável, tá? Então, para isso que a gente utiliza gráficos e mapas. Vamos lá ver como é que isso funciona. Eu vou salvar aqui, tá, gente? Para poder ter as informações certinhas. Vou fechar aqui, tá? E agora eu vou aplicar o método das figuras geométricas proporcionais, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma estilizada aqui, ó. Eu vou colocar uma informação qualitativa, ou seja, cada estado vai ter uma cor diferente, tá? E vai ter um rótulo, né, com a sigla dele. Então, eu selecionei aqui na minha lista. Estilização de camadas, tá? Vem aqui, ó, na estilização de símbolos, tá? Símbolo simples? Não. Categorizado. Categorizado por quê? Unidade da federação. Classifica. Isso aqui a gente já viu, né? Eu vou tirar agora aqui o último, que é todos os outros valores. Opa, classifica. Tirar só o último, tá? Vou vir aqui também colocar um rótulo, tá? Rótulos individuais, tá? Vai ser esse aqui mesmo, né? A sigla. Mandar desenhar uma bordinha aqui para ficar legal, tá? E vou deixar esse tamanho mesmo, tamanho 10, tá? Então, eu já tenho aqui algumas informações qualitativas, tá? Agora, a informação quantitativa, que é o número de casos, eu vou mostrar para vocês o método das figuras geométricas proporcionais para começar. Na onde que ele está? Eu tenho que apertar botão direito, propriedades. Ele vai abrir aqui para mim, né? Entre as várias opções que eu tenho aqui de informação, fonte, símbolo, rótulo, máscara, eu tenho aqui os diagramas, tá? Esse diagrama permite criar esse tipo de mapa que estou falando para vocês. Ele vem desabilitado por natureza. Eu tenho outras opções, né? O gráfico de pizza, que eu vou mostrar para vocês, o diagrama de texto, o histograma e as barras empilhadas, tá? Eu posso colocar esses símbolos, esses gráficos integrados no mapa. Vamos começar com o gráfico de pizza, tá? Eu tenho aqui algumas abas relativas aos atributos, ou seja, as fatias da pizza, né? Que eu vou ter. A renderização, né? O estilo de renderização. O tamanho, que é aquela variável que vai me dizer em números absolutos. O posicionamento, tá? Algumas opções que, nesse caso aqui, nem aparecem para o gráfico de pizza. E a legenda. Vamos começar com o atributo. Eu clico aqui, ó, eu tenho esses campos na tabela de atributos, ó. Eu vou pegar os recuperados e vou mandar para cá, ó. Vou mandar os 3. Lembrando que a somatória desses 3 aqui dá 100%, né? Então, por isso que eu estou utilizando um gráfico de pizza, cuja somatória dá 100%. Aqui eu vou aplicar cores também. Eu vou falar que os recuperados, eles vão... É só clicar 2 vezes na cor aqui, ó. Tá? Vou utilizar essas cores padrões do QGIS, né? Vermelho, em vez de eu utilizar aqueles HSV, RGB ou a matiz ou a roda de cores, eu venho aqui nas cores padrões, né? Vamos começar a simplificar um pouco da coisa. Os recuperados ficam em vermelho, né? Eu vou chamar a atenção agora para os recuperados. Na turma T1, eu chamei a atenção para os óbitos, tá? Óbitos vai ser o pessoal aqui, vai ser em azul, tá? E o sem informação vai ser em verde. Pronto. Ficou tudo bonito agora. Então, aqui vai ser as fatias da pizza, essas 3 cores aqui, que vão compor de acordo com a porcentagem de cada um. Renderização eu não vou mexer nesse momento, né? A gente pode trabalhar com isso em outro momento, mas basicamente é a velocidade que renderiza, né? E algumas outras coisas. O tamanho é aquela questão que eu falei com vocês, ó. Aqui ele me dá um tamanho único, ó. Ou seja, em milímetros e o tamanho do círculo 15. Eu vou dar OK para vocês verem o resultado.
Ele vai colocar o gráfico de pizza, mas vai colocar um único tamanho para todos os estados. Ó, ok. Ele demora um pouquinho para renderizar, né? Aí colocou lá para mim aqui agora os valores, ó. Percebam, ele colocou para mim a pizza direitinho, né? Os gráficos, as porcentagens, tudo certo. A única coisa que ele não fez aqui foi mudar o tamanho do círculo, né? Porque esse tamanho do círculo representa o quê? O número de casos. Porque tudo foi derivado do número de casos, né? Vocês percebem que eu fiz recuperado sobre o número de casos, óbito sobre o número de casos, sem informação sobre o número de casos. Então, ele é a variável fundamental, né? O número de casos. Então, como é que eu faço isso? Vou voltar lá no diagramas, propriedades, tá? Em vez de deixar um tamanho fixo, eu vou deixar um tamanho escalado. Aí ele abre todas essas opções para mim. Aí ele pergunta, qual o campo da tabela de atributo tem as informações? Essa daqui, ó. Covid casos. Tá? Aí ele me pergunta, ó, qual que é o valor máximo? Qual que é o tamanho? O tamanho aqui é o N, né? Aquele N que eu falei na teoria. E aqui o metro, área ou diâmetro. Tá? Eu vou deixar em área. E eu mando encontrar aqui. Ele vai buscar na minha base de dados o número de casos e vai encontrar o maior valor. Ó. Lembrando, eu tenho que sempre avaliar o range, né? Então, eu tenho aqui o maior valor, que é 2.618.067 casos. Tá? Então, ele vai, através da tabela de atributos, definir os tamanhos para mim. Aí ele vai criar para mim o Q dele, o parâmetro Q, igual a gente viu na teoria, ele é calculado automático. O que eu posso configurar é o N, né, que é o valor multiplicativo ou divisor. Eu vou deixar aqui esse parâmetro 5 e vou dar OK para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Ele carrega de novo, né, demora um pouquinho. Agora ele vai gerar ali para mim os tamanhos proporcionais ao número de casos que está na minha tabela de atributos. Só que eu achei que os círculos estão muito pequenos, tá? Aí só que em vez de eu vir e aplicar aquela equação π vezes r dividido por n, aquele negócio todo, eu venho aqui na tentativa e erro. Para mim é muito mais óbvio fazer isso. Ah, não, eu achei melhor, em vez de 5, vamos ver como é que fica o 10. 10, ok. Ó, 10 ficou mais legal, ó. Né? Por exemplo, São Paulo já ocupa quase aqui inteiro. Né? Vamos ver se 15 passa muito. Botão direito, propriedades, né? Vou lá no 15 aqui. Aí aqui, antes de eu dar o OK, tem uma opção aqui, aumentar tamanho de diagramas pequenos. Ou seja, se tem um estado que tem muito caso e um que tem pouco caso, o círculo desse que tem pouco caso vai ficar muito pequenininho, tá? Quando a diferença é muito grande, o raio do círculo pode ter 0,1 milímetro. E isso não é bom. O que eu faço? Eu ponho aumentar o tamanho de diagramas pequenos, cujo valor mínimo é um tamanho determinado por mim. Eu vou colocar 2. Ou seja, mesmo que seja muito pequeno, ele não vai colocar círculos menores que 2. Duas aulas na sequência, a garganta vai indo embora. Então, eu vou dar OK aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. O 15, né? Aí, ó, 15 eu acho que ficou o melhor tamanho, porque ele cobriu quase São Paulo inteiro, né? Eu tenho as informações. Percebam agora que eu tinha colocado os rótulos. Vocês lembram? O rótulo de cada unidade da federação, e eles sumiram. Na verdade, não foi eles que sumiram. Meu círculo está tampando eles. Tá? Então, como é que eu faço para corrigir isso? Eu vou lá em propriedades, novamente em diagramas, né? E eu venho aqui posicionamento. Tá? Posicionamento, eu tenho várias opções, né? Fora do centro, usando o perímetro, dentro do polígono, eu vou colocar esse aqui, ó, ao redor do centroide. Além disso, eu posso dar uma distância ao redor desse centroide, tá? Eu não vou mexer com isso. E eu ponho a prioridade dele aqui, né? Eu ponho a prioridade, no caso, é do círculo, né?
em vez do meu círculo ficar exatamente no centroide, né, eu vou afastar ele um pouquinho do centroide para que o meu rótulo possa aparecer, tá? Então, qual que é a prioridade dele? A prioridade é baixa, porque ele tem menos prioridade em aparecer do que os rótulos. Porque na minha lista lá, que eu falei com vocês na confecção de mapas, a primeira coisa que a gente tem que ter prioridade é os rótulos, né? As toponímias. Nesse caso aqui é rótulo puro. Então, vou dar OK. A garganta está indo embora mesmo, daqui a pouco tô... Então, agora apareceu todos os nomes aqui, né? Porque eu tirei o círculo de cima do centroide, tá? Agora, vamos dar uma olhada na legenda. Ó. Até agora, ele colocou o nome dos estados, né? Isso aqui eu obtive através de simbologia. Isso aqui eu obtive, né? R sobre C, O sobre C e S sobre C em porcentagem. Eu obtive lá no diagrama, quando a gente definiu as porcentagens. E agora eu vou colocar a legenda do tamanho. Então, novamente, propriedades. Aqui, ó. Ele vai abrir para mim aqui de novo e vai ter a opção legendas, tá? Ela vem aqui, ó, entradas da legenda para o tamanho do diagrama. Quando eu clico aqui, ele vem desabilitado, ó, legenda não ativada. Nessa caixa da direita aqui, eu tenho um preview, tá? Ou seja, uma prévia do que vai aparecer lá. Eu posso pôr itens da legenda separados, né? Ele põe quadradinho aqui, mas se eu fizer isso, ó, ele coloca certinho, tá? Esses números aqui são muito grandes, então ele coloca em potência, né? Mas eu posso configurar isso depois, tá? Aqui também tem a opção de legenda colapsada, né? Igual eu mostrei para vocês lá no negócio. Eu prefiro sempre a legenda separada, eu acho que ela fica mais bonita, tá? Eu posso colocar um título, né? Qualquer aqui, por exemplo, métodos, figuras geométricas proporcionais, né? Casos de Covid-19. Eu posso também criar uma legenda personalizada, onde eu vou inserindo valores aqui e vou inserindo os rótulos na mão, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com isso, visto que os dados são dinâmicos, tá? Então, a cara da minha legenda vai ser essa daqui, ó. Só dá OK. OK, ele vai fechar aqui, ó. E vai abrir de novo. Aqui embaixo vai estar a legenda toda completinha aqui. Beleza, pessoal. Agora eu estou com o meu mapa, teoricamente, pronto para impressão. Como eu sou um cara que fez cartografia geral, o professor falou comigo para me criar o meu modelo, né, para mim não precisar criar o layout do zero toda hora. E eu sempre salvo ele aqui, ó. Eu deixo ele sempre disponível. Eu tenho esse arquivo, aula 19 modelo. Vou arrastar ele aqui para dentro. Ele vai me perguntar se é esse o nome que eu quero manter. Eu vou falar que é. OK. Ele já vai abrir um modelo pré-pronto para mim aqui, né? Ele só vai renderizar aqui e já vai mostrar para mim algumas informações. Esse modelo aqui especificamente, ó, ele não é um modelo de caso de Covid, é um modelo de população das unidades da Federação do Brasil para o ano de 2020. Mas o título é muito fácil de mudar, ó. Então eu venho aqui, clico no item, né? E vou escrever aqui, casos de Covid-19 para as unidades da Federação do Brasil em 2020. Percebam que aquele negócio, sempre que eu falo, isso aqui é coisa de critério de correção de prova. Você tem que ter no título o tema, que é casos de Covid, o local, unidades da Federação do Brasil e o ano, ou a data, né, que em 2020. Se não tiver esses três elementos, está errado, tá? Então, eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Eu lembro que numa aula passada aí, eu disponibilizei para vocês os dados dos continentes. Quer ver, ó? Foi na aula de continentes. Então, eu vou trazer ele para cá. Vou colocar uma cor amarelinha nele aqui, ó. Pode ser qualquer cor aqui bonita. Deixa eu ver aqui, essa aqui eu gosto. Amarelo, tá bom. Não, amarelo não ficou bom, não. Ficou bom, mas não ficou. Então, deixa eu ver. Põe essa Topo Forest aqui, pronto. Agora ficou melhor um pouquinho. Tá, agora eu vou voltar lá, mandar só atualizar aqui, né, para ele buscar as novas cores.
para dar uma ideia do continente sul-americano aqui. Percebam o seguinte, eu tenho aqui também uma outra informação que é esse título, tema, local aqui. Eu vou colocar aqui método das figuras geométricas proporcionais, tá? Eu vou só diminuir o tamanho dele aqui. Eu vou colocar isso aqui bem pequenininho para ele não tomar tanta ênfase. Vou dar um zoom aqui, ó, e vou arrastar esse cara. Ó, desmarquei aqui para o cadeadinho, né? Agora eu posso mexer ele. Eu vou subir ele um pouquinho para me aproveitar mais parte do meu mapa, tá? Vou bloquear ele aqui agora, tá? Aqui nas informações marginais, ó, projeção cilíndrica equidistante meridiana. É a projeção que o QGIS já utiliza como padrão, mas o certo aqui seria colocar policônico, dados siglas 2000. Lembrando o seguinte, quando eu tiver que utilizar modelo, se no meu modelo tiver escala gráfica, eu tenho que ter cuidado, tá? Porque dependendo do dado que eu colocar no modelo, por exemplo, se eu coloco aqui o município de Viçosa utilizando esse modelo, essa escala explode. Então, eu tenho que reconfigurar ela, tá? Lembra disso aí. Então, aqui eu já coloco sempre aquele autor, instituição, e-mail, fonte, né? E outras informações que eu achar necessário. E vou inserir aqui uma legenda, tá? Aqui, ó. Cliquei no botãozinho da legenda, né? Vou adicionar ela aqui. Ok. Olha que legendão, ó. Aí aqui eu pergunto para vocês, será que tem necessidade de eu deixar o nome dos estados? Porque já tem a cor aqui. Ah, tem. Por quê? Porque senão eu não vou linkar a cor à unidade da federação. Ah, mas eu tenho o label também da unidade da federação. Então, essa informação, no meu ponto de vista, ela é desnecessária. O que eu faço? Eu retiro ela. Ó, eu venho aqui, vou dar um título para a legenda, né? Eu vou pôr convenções, tá? Não vou usar quebra de texto, não vou utilizar nada disso. Só vou desmarcar aqui a atualização automática, porque eu quero vir aqui, ó, nesses caras todos aqui e retirá-los da legenda. Ó, agora ficou quase está cabendo, né? Tá. Outra coisa que eu posso fazer é passar continentes para cima, ó, que aí ele vai ficar melhor. Vou só abaixar ele um pouquinho aqui, ó. Opa. Covid. Tá bom, vou deixar assim, o continente lá em cima. Então, eu posso mudar aqui para adequar os meus dados, eu posso mudar o número de colunas, ó. Posso vir aqui, não ficou bom, não. O número de colunas, se eu mudar aqui, ele vai ficar ruim. Eu vou mudar a fonte do texto, ó. Fonte. Então, o título, vou colocar tamanho 10 e os itens e centrado, tá? E tá bom. E o texto, eu vou colocar tamanho 8. Vamos ver se vai ficar bom, se vai caber a legenda. Não coube a legenda. Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui para poder mudar essa questão. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui as colunas aqui. Deixa eu ver, 2 colunas. Dividir camadas. Ó, dividir camadas ficou bom. Tá? Então, pena que ficou aqui os 50 mil, ficou ruim, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma maneira de ajeitar isso. Tá, aí ficou muito ruim. Então, o QGIS tem essas situações. Eu vou deixar assim mesmo, vou deixar ele grandão e vou alterar aqui essa questão dos meus dados, né? Eu vou desmarcar todo mundo aqui, que eu vou sair movendo todo mundo aqui rapidamente, tá? Vou deixar a legenda aqui para cima, vou colocar esse sistema, esse fonte aqui nesse cantinho aqui, ó. Vou deixar aqui e mandar trazer para frente, ó. Trazer para frente, tá? Então, vai ficar bem aqui embaixo, tá? A legenda, a escala, vou até fazer diferente, vou colocar isso aqui em cima, opa, Ctrl Z, funciona em tudo, tá, gente? Vou subir um pouquinho isso aqui,
e vou colocar essa legenda aqui embaixo, ó. Essa escala. Vou mandar trazer para frente, tá? Aí eu vou dar uma caprichada aqui agora. Se eu quiser pôr uma cor azul aqui no fundo, ó, para ficar bom nesse fundo, então branco não, vou colocar azul. Esse azul não, vamos tentar achar o azul da cor do mar aqui. Opa. Aí, ó. Agora eu só tenho que arrastar ele para o cantinho e diminuir o tamanho dele aqui. Tá, eu posso mexer na legenda aqui, tá? Mas não vou mexer nisso não. E eu posso pôr esse autor aqui, ó. Tá, vou arrastar ele para o canto e vou vir aqui e trazer ele para frente. Tá? Vou subir aqui um pouquinho. Tá? Vamos ver se vai ficar melhor assim. Tá. Posso mudar a fonte aqui também, deixar 8, para ver se dá uma melhorada aí, ó. Deu uma melhorada boa. Pessoal, tá faltando uma coisinha aqui, né? Que agora eu vou ajeitar a legenda aqui. Tá? Agora eu posso até colocar outras informações, né? Posso atualizar aquela legenda automática. Agora vamos ver se vai dar com 2 colunas, se vai ficar bom. 3 colunas. Ficou razoável. Com 3 colunas dá até para colocar aqui de novo, né? Desculpa, gente, que eu tenho uns torques esquisitos, então você já viu, né? Agora a gente vai mexer no negócio, eu não consigo deixar feio aí, é complicado. Branco. Pronto. Não tá mais bonito do mundo, não, mas dá para entender, né? Tá faltando só um norte aqui, que eu acabei esquecendo de colocar no meu modelo, tá? Eu vou deixar um norte aqui bonitinho. Deixa eu pegar, sei lá, um arrows, norte. Esse norte aqui, não, esse aqui, pronto. Tá? Então tá bom, vou deixar assim só para ter uma noção. Agora, o que eu faço? Eu vou exportar esses caras como GeoPDF, né? Só para relembrar aqui, vou deixar esse nome mesmo. Eu deixo marcar essas opções, né? Lembrando de sempre deixar marcar essa daqui, ó, simplifique geometrias para reduzir o tamanho do arquivo de saída. O polígono dos estados tem muitos vértices, né? Muitos mesmo, milhares. Então, quando eu clico nessa opção, ele dá uma simplificada. Save. Ele vai trabalhar um pouquinho, vai salvar o PDF. Quando acabar, ele me dá uma mensagem positiva aqui em verde, aqui em cima. Eu clico aqui para me poder saber na onde que está esse mapa que ele acabou de gerar e vou lá dar uma olhada, tá? Ele demora um pouquinho, porque é muita informação, né? Um mapa muito renderizado, tá? Aí deu o resultado ok, tá? Vou vir aqui. O mapa está aqui, eu consigo fazer medidas de distância, né? Novamente, usando aquela ferramenta. Não ficou o mapa mais bonito do mundo, né? Mas ficou alguma coisa razoável, tá? Lembrando que eu tenho a questão das camadas aqui, né? Que eu posso desligar e ligar, tá? Esse já é o PDF. Vamos voltar agora aqui no segundo método, tá? Então, beleza. Esse aqui é o método das figuras geométricas proporcionais. Não fica entrando na aula de layout toda hora. O que eu vou fazer, pessoal? Percebam que eu estou com a camada UF Covid-19. Eu vou trazer a mesma camada de novo, tá? Vou lá na pasta do projeto, vou trazer ela aqui, ó. UF Covid-19. É a mesma camada, só que eu posso configurar ela diferente, né? Isso aqui é uma estratégia muito boa, que às vezes você tem o mesmo dado e quer configurar ele em várias visualizações para você aumentar a sua produtividade. Agora eu vou montar para vocês o método das figuras da contagem de pontos. Primeiramente com regularmente espaçado, depois com irregularmente espaçado. Tá? Vamos lá. Eu venho aqui, né, em estilização. Símbolo simples, né? Por enquanto eu vou deixar símbolo simples. Aqui no preenchimento simples, ó. Em vez de eu ter preenchimento simples, eu tenho aqui o Point Pattern Fill. Então, eu vou clicar nele. Ele vai gerar para mim aqui pontos, né, para cada estado. Tá? Qual que é o espaçamento que ele está utilizando? 15 na horizontal e 15 na vertical. Tá? Eu posso diminuir isso. Por exemplo, eu posso colocar 5.
por 5. Então, para cada polígono, para cada estado aqui, ele gerou, né, os pontos baseados no espaçamento, tá? Então, eu vou ter que fazer o cálculo ainda. A pergunta aqui, eu posso vir aqui e categorizar, ó, ou seja, cada município, cada estado tem uma cor, ó. Por exemplo, aqui é casos de Covid, né, que a gente está fazendo. Casos de Covid, classificar, tá? Ele vai colocar para mim cada um aqui. Eu vou retirar o outro. Aí eu vou classificar do maior para o menor e vou vir aqui, ó, é só clicar, né, para classificar, igual Excel, ó. Então, eu vou vir aqui, eu pus os maiores em cima e os menores embaixo, de quantidade de casos. Em vez de deixar Random Colors, eu vou escolher essa daqui, ó, Red to Gray. Não, Spectral, para ficar mais bonito ainda. Tá? Então, ele colocou aqui os primeiros, ele fez um degradê de cores aqui, do que tem mais casos para o que tem menos casos. Tá? Aí, aqui é entrar em cada um mesmo, gente. Você tem que vir aqui, clicar 2 vezes. Então, por exemplo, né, e em ponto pattern, fill. Então, São Paulo, que é o que tem mais casos, eu vou colocar a densidade dele maior, ó. Opa, não, aqui é o Rio Grande do Sul. Peraí, deixa eu ver só por que eu fiz isso. Rio Grande do Sul, deixa assim. Na outra aula deu diferente. Estranho. Depois vou colocar esse aqui, em vez de colocar 1, vou colocar 2. Né? E vou aumentando aqui, só que tem alguma coisa de errado aqui. Porque não pode dar esses casos dessa maneira. Porque São Paulo tem mais casos. Hein? Mas vamos continuar aqui que a gente vê o que está acontecendo aqui. Então, eu vou aumentando aqui 3 e vou fazendo esse método de implementação. Tá? Então, eu posso ir alterando essas questões, né, e aumentando a densidade. Obviamente, eu tenho que olhar o máximo e o mínimo e traçar o N necessário, né? Ou seja, quantos casos equivale a tanto, tá? Eu não vou ficar mostrando isso aqui tudo, que é uma coisa bem trabalhosa. Eu acho que o que ganha mesmo é a gente mostrar outras coisas. Então, eu vou desligar aqui, ó, vou pôr novamente a camada aqui, uma terceira camada sem estilização, tá? Para mostrar para vocês os pontos irregularmente espaçados, tá? Eu tenho um plugin que faz isso, tá? É o plugin .map. Ele está aqui, o símbolo dele já está instalado no meu. Vou vir aqui, complementos, gerenciar complementos. O QGIS tem muito complemento, né? Eu estava vendo a aula do período retrasado, se eu não me engano, 2019, alguma coisa assim. E eu falo na aula, né? Tem 800 e poucos plugins, agora já tem 966. Então, a comunidade realmente é muito ativa, tá? Então, tem plugin para tudo que vocês quiserem. Tem plugin para transformar seu QGIS num AutoCAD da vida, aquelas ferramentas de trim, intersect. Eu sei que muita gente da área aí vai entender. Tem plugin para tudo, para análise de solo, análise ambiental, climática, tudo que você imaginar tem plugin dentro do QGIS, 966, tá? Então, eu vou escolher aqui o .map, esse cara aqui, tá? Create Density Layer from Polygons. Então, se eu tenho uma informação, o que ele me fala basicamente, se eu tenho uma informação na tabela de atributos, tá? De quantidade de pontos, eu consigo criar esses pontos espaçados, tá? Ele tem alguns marcadores, né? Dense Map, por exemplo, se eu clicar aqui, ele me mostra todos que tem essa tag, né? De mapa de densidade. Dots também, ele só tem essas 2 tags que só identifica ele. Mas eu tenho aqui... Eu tenho aqui o autor, tá? E a página inicial. Eu gosto muito de visitar a página inicial, tá? Que é no formato GitHub, tá? Então, eu posso... Ele tem um tutorialzinho como é que mostra aqui, né? Como é que faz o procedimento, tá? Você pode baixar esses dados, né, na forma de zip e instalar, tá? Muitos plugins, eles não estão listados aqui nesses 966. Por exemplo, tem plugins, a gente vai trabalhar com a Equilibria, por exemplo, que você pode instalar ele através de um arquivo zip, né? Você baixa ele no GitHub, tá? Por aqui, ó.
e fez o download, vem cá, escolhe na onde que está, por exemplo, esse aqui, ó, Data QGIS Dashboard, é um plugin. Então, eu posso vir aqui e instalar ele aqui agora, tá? Eu não vou instalar ele nesse momento, depois eu instalo, tá? Então, no caso do .map, é só clicar realmente aqui, clicar nele, e vai ter uma abinha aqui, instalar, vocês instalam. Os plugins, eles podem aparecer aqui, nessa lista de complementos. Eles podem também aparecer na forma de painéis, tá? Ou na forma de barra de ferramentas, tá? No caso, ele é na forma de barra de ferramentas. .map, ele cria esse ícone aqui. Cliquei no ícone, ele aparece aqui para mim. Ele me pergunta de qual camada que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com a Covid-19, a primeira. Ele me pergunta com que tipo de dados você quer trabalhar, com qual dado da tabela de atributos. De caso de Covid, ele me fala o menor valor e o maior valor, tá? Ou seja, eu tenho um estado que tem 72 mil casos e um que tem 2 milhões e cacetada, tá? Aí aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Aqui que é a definição. Quantos pontos equivalem a um certo número de casos, tá? Se eu colocar aqui 10 pontos e mandar simular, ó, ele vai criar, na onde que tem menos, no estado que tem menos valores, 7 mil pontos. E no que tem mais, 261 mil pontos. Gente, porque GIS criar esses milhões de pontos, se eu mandar um OK aqui agora, daqui uma semana eu volto na aula e ele não acabou ainda. Então, toma cuidado com isso na prova. Vai cair essa questão na prova. Você vai fazer essa contagem de pontos com o .map, o plugin, tá? Só que cada um tem o seu dado. Aí aqui na aula eu explico, não, coloca 1000. Vamos ver, simular. Se eu colocar 1000, ele vai colocar 72 pontos no que tem menos e 2.600 no que tem mais. Ainda assim é muito, porque ele tem que criar quase 20 mil pontos, né? Pensando 20 mil, muito mais. Tem que criar uns 30 mil pontos aqui. Então a pessoa chega lá, o professor falou que é 1000. Eu quero que vocês entendam, não é 1000, depende do seu dado, entendeu? Então aqui eu vou colocar 10 mil. Vou simular, ó. Ele vai colocar 7 pontos e 261. Isso aqui o meu computador consegue fazer em 2 minutos, tá? Agora, se você realmente colocar um valor muito alto aqui, ele vai dar pau. E eu falo mais, período passado, o que teve de problema foi o seguinte, a pessoa decorou, não quis entender a disciplina e pensou que era uma receita de bolo. Você chega lá e põe 1000 aqui, vai dar certo, né? Não entendeu por que era 1000, ou 2000, ou no caso aqui 10 mil, né? Então a pessoa pôs lá 1000 e gerou bilhões de pontos. Aí ele deu um OK aqui, ó, o computador ele travou. E Jesus salva, mas não faz backup. A pessoa estava lá na frente com tudo prontinho, o mapa todo configurado e esquece de apertar o bendito save aqui, ó. Esse botão aqui é para ser apertado a cada 5 minutos se você estiver na prova, tá? Ó, save, Ctrl S, tá? Então toma cuidado com isso. Então, vamos fazer de novo aqui, Covid-19, né? Número de casos, vou colocar 10 mil e vou mandar simular, ele vai colocar 7 no menor, 261, ok. Ó, ele está fazendo, ele está criando esses pontos, tá? Percebam que ele trava, ó. Daqui a pouco aparece uma lupinha aqui, como se ele tivesse dado pau. Se você mexer nisso aqui, gente, acabou. Na hora que está rodando esse plugin, ele tem essa limitação. Deixa o computador parado, não troca nem de aba, não vem aqui nem ver se tem alguém na sala, deixa rodar, tá? Ele tem realmente essa limitação, comunidade de software livre, às vezes a pessoa não deu tempo de arrumar, tal, e tá assim. Ele para ali nos 40, ó, fica um tempinho, vai fazendo. Olha só para vocês verem. Vou até fazer a chamada. Que já adianta. Chamada, por favor. Deixa o bicho trabalhando aqui, ó. Olha para você ver, um tiquinho à toa de ponto, tá? Ele já está em 60%, ó. Quando passa de 70 também, ele dá o OK, já dá o certo. Ele já vai mais rápido, tá vendo?
100% criou para mim os pontos que me dá essa noção, tá? Detalhe, ele criou aqui, ó, Covid-19 CA, que é o nome do campo que eu estava. Um ponto, é igual a 10 mil casos de Covid-19, tá? É o que ele está fazendo aqui. Claramente eu percebo que tem alguns locais mais aglomerados, né? Que a densidade é maior, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Eu posso ver uma aglomeração aqui em Brasília também. Só que tem um detalhe, ó. Perceba que tem um símbolozinho aqui do lado, ó. Olha o que ele fala aqui nesse símbolo. Apenas uma camada temporária. Os conteúdos serão descartados ao fechar este projeto. Então, ele criou uma camada virtual. Ela só existe na memória RAM. Ela não existe no HD ainda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar essa camada uma camada física. Tá? Então, para isso, eu venho aqui, botão direito. Tá? Tornar permanente. Clico aqui, ó. Ele vai me perguntar, você quer salvar em quê? Shapefile. Qual que é o nome? Vou lá, aula 2, Covid, densidade. Dense, vou só chamar de dense, sim. Salvar, né? Ele me pergunta o nome da camada, o TF8 mesmo, né? Não tem essas opções, isso aqui não precisa mexer com nada. Ok, ele vai trabalhar... Eita, deu erro. 27 feições de milhares de pontos, ele deu algum problema. Que eu não sei por quê. Nunca vi esse erro na minha vida. Mas eu vou mandar fechar aqui e ver se ele criou para mim aqui a camada. Deixa eu ver aqui. Atualizar. Deixa eu ver. Ou ele está criando ainda, né? Ele está criando lá. Ele está trabalhando ainda para criar essa camada aqui. Deixa eu ver aqui outra coisa aqui, se eu posso fazer. Tornar permanente. Eu vou mudar o tipo de formato. Tinha dado problema. Vou usar GeoJSON. Tá? GeoJSON é um formato bem comum também. Densidade. Ok, deixa eu ver se é pau dele, né? Densidade. O GeoJSON funcionou. Tá. Porque aí eu posso vir aqui e fazer o quê? Ó? Eu posso mudar o marcador, né? Por exemplo, casos de Covid, vamos colocar sei lá, vamos pegar aqui marcador simples, vamos pôr um SVG e ver se tem algum que faz mais sentido aqui. Deixa eu ver, background, emergência, aqui, ó, cruz, pronto. Cruz de que cor? Vou colocar uma cruz preta aqui, pronto. Preto. Tamanho. Largura e altura, 1 por 1. Tá? Agora me dá mais uma ideia, vou até colocar vermelho, acho que vai ficar melhor. Tá. Então, beleza, pessoal. Eu posso mudar isso aqui, né? Me dá uma ideia de densidade. E para fazer o mapa de calor? O mapa de calor sendo das próximas aulas. Em relação a layout, pessoal, mesma coisa. Ó, meu layout está pronto. Ó. Posso vir aqui, né? Configurar novamente a legenda, né? Então, eu tenho que vir aqui. Seta do Norte, cadê a legenda? Convenções. Eu venho aqui, em vez de atualizar automaticamente, eu tiro esses Covid aqui que não precisava disso, isso aqui, e diminuo o número de colunas, né? Deixo tudo 1 aqui. Aí aqui eu ponho ela aqui embaixo, ó, já que é uma... deixa eu ver aqui, nas legendas também eu posso tirar essa daqui, ó, densidade. Vou tirar a densidade, só para deixar bonitinho aqui, tá? Vou deixar aqui convenções, vou só mudar a fonte, aumentar aqui, já que a gente tem opção, que eu vou querer colocar um gráfico aqui em cima. Tá? Vou colocar 14, negrito, ok. E na fonte do item vou colocar 10, ok. Pronto. Ficou melhor assim. Aqui, pessoal, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que no Dataplot, né, aquele plugin que a gente viu de gráficos, eu vou mandar criar um gráfico aqui, ó, de, sei lá, qualquer um aqui, de, por exemplo, barra, né, de Covid, onde tem unidades da federação por
casos. Tá, tá bom, vou ser mais simplista, para mostrar o que eu quero mostrar. Ele gera o gráfico para mim aqui, ó. Uma coisa que eu posso fazer aqui é exportar esse gráfico como imagem, mas eu posso exportar ele como HTML, ó. Tá? Então, vou exportar ele como HTML, vou chamar ele de aula 19 gráfico T2. Ele gera para mim um arquivo HTML, ó. Tanto é que eu posso abrir ele no navegador. Tá aqui, ó. Ele abriu aqui para mim no Google Chrome, tá? Eu continuo podendo interagir com ele, ó. Isso aqui como ele é HTML, os sites da internet aceitam esse tipo de gráfico. Então você consegue pôr esse gráfico, a pessoa interagir com ele no seu site dessa maneira aqui, ó. Dando zoom, né, igual eu tinha mostrado para vocês, tirando zoom, né, enquadrando, né, selecionando alguns para poder ter uma noção de como é que está a distribuição, tá? Eu posso fazer várias situações aqui. E eu posso também colocar ele no mapa, tá? Já que eu salvei ele como HTML, é essa ferramenta aqui, ó. Adicionar HTML. Você pode adicionar qualquer coisa em HTML aqui no QGIS, tá? Então ele vai criar essa figurinha aqui, tá? Ela está em branco ainda, tá? Eu vou adicionar o mapa aqui, ó. Ele me pede a URL, né? Onde que está o arquivo. Eu vou lá, gráfico, T2, abrir. Ele gerou para mim o gráfico aqui, tá? Colocou ele aqui bonitão. Beleza, eu consigo alterar, né? Eu posso, por exemplo, aqui na configuração, eu posso colocar a legenda aqui embaixo, ó. Eu posso até tirar a legenda se eu quiser, né? Na verdade, em vez de colocar ela aqui embaixo, ele não está aceitando. Deixa eu ver se aqui do lado ele aceita. Aí, ó, pronto. Aí eu tenho que exportar ele de novo, que aí ele vai tirar essa legenda daqui e você vai aumentar a área de gráfico, né? Ou retirar a legenda também, como é uma variável só, né? E você já tem explicando aqui em cima, né? E novamente, pessoal, salvar, né? Aqui no caso, eu vou salvar como uma imagem, tá? Vou deixar assim mesmo, ok? Me pergunta o tamanho dos pixels, tá? Ele dá esse bugzinho de desaparecer aqui, mas volta, tá? Então eu venho aqui. Ele gerou para mim o mapa, tá? Da densidade de pontos, para mim poder disponibilizar. Logicamente, eu não mudei o layout, não mudei nada disso agora, para não ficar perdendo tempo, né? Mas a ideia é mostrar a ferramenta.